Deus abençoe muito você. Vamos para nossa devocional de hoje. Atos capítulo 23. Estamos vendo o julgamento de Paulo ali em Jerusalém. O Sinédrio agora vai ouvi-lo. A primeira audiência dele, vamos assim dizer, quando ele foi preso, foi naquele tumulto lá no templo. Lá estava diante do povo. Agora está diante das autoridades de Israel, os sumos sacerdotes e os membros do Sinédrio, tá? Então, Paulo, capítulo 23, versículo 1, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Então ele coloca: eu não sou uma pessoa hipócrita, eu não sou uma pessoa indolente, eu não sou um impostor, eu tenho cumprido tudo a minha responsabilidade em relação a Deus, com a consciência tranquila, com a boa consciência. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Olha só como que essas pessoas eram extremamente soberbas e, ao mesmo tempo, extremamente más, tá? Elas odiavam Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei mandas ferir? Ou seja, você não tem poder e autoridade para fazer isso. Mandar me ferir ou bater na minha boca. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Era por orgulho, né? Uma coisa assim impressionante, a soberba do coração humano. E Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Então Paulo era muito sério diante da lei, tá? Diante daquilo que ele tinha como postura. Então Paulo, sabendo que alguns, olha a inteligência desse homem. Os judeus, eles eram muito divididos entre eles mesmos. Inclusive, uma das causas da destruição de Israel, em muitos sentidos, é a divisão entre o próprio povo. Entre os judeus, inclusive nos dias de hoje, tem os judeus que são seculares, aqueles que são judeus, mas não estão debaixo da lei daquela forma mais acirrada como outros grupos. Então tem aqueles judeus mais fanáticos. Entre os judeus hoje ainda existe divisão e sempre tiveram essas divisões. E na época de Jesus existia duas fases ou duas partes dos judeus que eram extremamente acirradas uma contra a outra. Os saduceus, que não criam na ressurreição e nem que havia espírito, e os fariseus, que acreditavam na ressurreição e que havia espíritos. Então Paulo era fariseu, e quando Paulo viu o Sinédrio e percebeu que tinha ali fariseus e saduceus, olha o que Paulo fez. Acho que muito interessante a sabedoria desse homem, porque ele percebeu: aqui o que eu falar eu vou ser condenado. Então ele disse: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no Sinédrio. Ele gritou, ele falou em alta voz: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Por quê? O problema maior da pregação de Paulo era a ressurreição de Jesus. E todas as pessoas condenavam Paulo por causa disso. E Paulo falou assim, que todos nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. E os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Aí quando Paulo falou isto, dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então houve um grande alvoroço. E alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Até para dar uma cutucada nos saduceus.
A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Olha só. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Agora, olha só o versículo 11. Se você puder, grife esse versículo aí na sua Bíblia. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha só que coisa bela, Deus se colocando ao lado dele. Provavelmente Jesus Cristo, na figura ali, teofania, manifestação de Deus, porque colocou-se ao lado dele. Não foi algo assim que ele ouviu a voz, mas Deus colocou-se ao lado dele. Deus colocou-se ao lado dele. Coragem. Coragem. Deus disse para Paulo, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Aqui Deus diz para Paulo, você vai para Roma. Então, quando Deus coloca esta palavra para Paulo, dos planos dele, Paulo então já sabia o que ele tinha que percorrer. Então aqui Deus acalma o coração dele, dizendo, você não vai morrer aqui em Jerusalém. Tenha coragem, porque eu estou com você, eu vou guardar você. E assim como você testemunha a meu respeito aqui, eu quero que você testemunhe a meu respeito em Roma, capital do império. Eu quero que você leve o meu nome para os gentios em Roma. É para lá que eu vou mandar você. Então isso aqui dá uma ideia tremenda dos planos e propósitos de Deus. E aqui Paulo, agora, ele tem certeza e convicção de que o objetivo dele é chegar em Roma. Então tudo que ele faz agora é visando este objetivo, ir para Roma. A conspiração para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração. Eu acho interessante que a maneira como esses homens odiavam Paulo era uma coisa assim impressionante. 40 judeus fanáticos, eles fizeram uma greve de fome. Eles não iam comer e nem beber até que Paulo fosse morto. Então eles fizeram ali um estratagema, sabe? Fizeram ali uma conspiração. Eles iam falar com o comandante da guarda, que queriam ouvir Paulo novamente, para levá-lo de novo ao Sinédrio, mas eles não queriam ouvir Paulo novamente, eles queriam fazer uma armadilha para matá-lo. Então, a partir dali, eles começaram a tramar a morte de Paulo. E eles disseram, nós, esses 40 homens, não vamos comer nem beber enquanto Paulo não for morto. Fizeram como que um voto, tá? De uma greve de fome para que Paulo fosse morto. Aí aconteceu uma coisa interessante. O versículo 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Deus começa a agir. O sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ficou sabendo que havia essa conspiração. Foi lá e disse para Paulo. Aí Paulo disse para ele, então vá lá no comandante, não conta para ninguém, somente para ele o que você sabe. E o menino fez isto. Ele foi lá para o comandante e disse que havia uma conspiração, que iam pedir para o comandante levar Paulo lá para o Sinédrio ouvir, mas isso era uma farsa, porque eles queriam mesmo era fazer uma armadilha para matar Paulo. E aí nesse momento o comandante leva Paulo para fora de Jerusalém. O versículo 23, o tema aí do parágrafo. Paulo é transferido para Cesareia, uma cidade romana, tá? Uma colônia romana, perto do mar Mediterrâneo, ali uma cidade romana.
Então ele chamou 2 de seus centuriões. Centurião era um comandante de 100 pessoas, por isso chama centurião, 100. Um centurião era o comandante de 100 soldados. Então ele chamou 2 de seus centuriões, ou seja, chefe de 200 soldados, 100 soldados cada um, e ordenou-lhes: prepare um destacamento de 200 soldados, 2 centuriões, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia à noite, às 9 horas. Vocês vão sair à noite para Cesareia e levem Paulo. 200 soldados, mais os cavaleiros, mais os lanceiros. Imagina a mão de Deus aí para proteger Paulo. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Roma tinha muito isto, de zelar pelo cuidado dos seus cidadãos, e Paulo era um cidadão romano. Se ele não fosse cidadão romano, ele já praticamente teria sido morto ali em Jerusalém, porque os romanos não iam ter todo esse cuidado com ele. Versículo 24: providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Então ele levaram para Félix para ser ouvido lá e julgado lá. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Aí ele coloca Cláudio Lísias, que era o comandante, para o governador Félix. Aí ele diz o seguinte: esse homem está sendo condenado pelos judeus, mas nada comprova, nada dá anuência de que ele seja preso e muito menos morto. Não vejo nele nenhuma culpa. E nós percebemos aqui que é simplesmente questões religiosas. E ele, pelo fato de ser cidadão romano, eu o encaminho para ti, eu encaminho para que o Senhor faça o julgamento e não aqui. Porque ele está fora da nossa esfera pelo fato de ser um cidadão romano. E aí levou para Félix, e foi quando Paulo foi salvo, vamos assim dizer. O versículo 31, os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipáride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. E quando a cavalaria chegou a Cesareia, lá era o seu destino, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado de que era da Cilícia, Tárcio era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Aí ele ficou lá para esperar os acusadores que viriam lá de Jerusalém para formar ou formalizar a sua acusação. E aí depois ele ia julgá-lo. Então isto foi a maneira como Deus fez para salvar a vida de Paulo. Porque se ele tivesse ficado em Jerusalém, ele ia ser morto. Então Deus usou os soldados romanos, olha só que coisa, para salvá-lo dos judeus. Deus sabe o que faz. Deus tem o controle da nossa história nas suas mãos. Nesses últimos dias nós temos falado muito sobre isso. Quando nós vemos a história de Paulo, nós percebemos que as coisas não acontecem por um acaso, mas há um Deus na providência da humanidade. Aquele Deus que provê, aquele Deus que dirige, aquele Deus que faz tudo conforme a sua vontade. E o objetivo de Deus nisso tudo qual era? Levar Paulo para Roma, para testemunhar lá do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, porque na nossa vida nada acontece por um acaso. O Senhor tem o controle de tudo, e mais uma vez nós agradecemos muito pela maneira como o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? Amanhã nós vamos continuar estudando até ele chegar lá em Roma, tá bom? Então amanhã eu espero você, se Deus quiser.